Olá a todos, eu sou Marcos Alvarenga, estou aqui com Regina Alvarenga, da Holanda, do Congresso Europeu de Esclerose Múltipla, que se chama ECTRIMS, e nós vamos aqui passar para vocês uma impressão nossa do início desse congresso, que já há 3 anos, né, não, já... 38 anos. Não, há 3 anos não se faz presencial. Perfeito. Há 3 anos... Não, 20, 21, há 2 anos não se faz presencial e novamente nós estamos agora conseguindo vir às reuniões internacionais ao vivo, né? Esse congresso é muito tradicional, Regina? Então, bom dia a todos, estamos aqui em Amsterdã e é muito interessante vocês conhecerem a extensão do que é a esclerose múltipla no mundo. Não é? Vocês já sabem que na Europa há uma alta prevalência da doença. Então, isso faz com que a esclerose múltipla em caucasianos, principalmente do norte da Europa e em toda a Europa, atinja mulheres jovens e em plena época produtiva, de trabalho. E o que aconteceu? Até 3 décadas atrás não havia nenhum tipo de tratamento para a esclerose múltipla, exceto usar um corticoide na hora do surto. E a partir da década de 90, os tratamentos começaram a aparecer. Então esse congresso e outros em outras partes do mundo tem como maior objetivo pesquisa e tratamento em esclerose múltipla. Então é aqui que se apresentam as grandes indústrias farmacêuticas, é aqui que se apresentam pesquisadores do mundo inteiro para falar de quadro clínico, prognóstico, epidemiologia, relação com a pesquisa básica, estudos experimentais, biomarcadores. Então, a cada ano, para vocês terem uma ideia, essa reunião, né? É a 38ª, só na Europa. Existem vários comitês desse tipo no globo, mas o europeu, sem dúvida alguma, o Congresso Europeu, né, que toma esse nome, ECTRIMS, ele é o mais importante. Certamente por isso, né? Pelo interesse. Vocês podem imaginar que só uma doença, que é a esclerose múltipla, reúne de 7.000 a 10.000 especialistas. Isso. Aqui nós temos hoje 7.000 neurologistas dedicados ao tratamento da esclerose múltipla de todo mundo e 2.000 que estão assistindo via web, que é um congresso híbrido. Né? E o congresso nós teremos 3 dias de congresso. Hoje é quarta-feira, termina sexta, e todos os 3 dias com inúmeras atividades simultâneas. Hoje nós começamos o dia às 10 horas da manhã e tivemos a oportunidade de cada um ir para uma sala diferente. Eu fui à sala chamada de tratamentos de alta eficácia para esclerose múltipla, e a Regina foi para a sala de que, Regina? Eu fui para a sala de atualização em neuromielite óptica. Então nós nos dividimos e cada auditório São 8 salas simultâneas, e nessas salas simultâneas você tem temas diferentes, né? Nós estamos aqui tentando ver os temas que mais nos interessam. Perfeito. Né? Então eu vou começar perguntando para a Regina. Como foi a sua sala, Regina? Você achou que foi interessante o que foi apresentado? A Regina é uma estudiosa profunda também numa doença chamada neuromielite óptica. E essa doença ela tem muito a ver com o que nós fazemos no Brasil, por ser uma doença que faz o principal diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico diferencial, com esclerose múltipla. Ou seja, esse paciente precisa ser visto, né, quando tem características pontuais, para essas 2 doenças, né, tentar chegar a um melhor diagnóstico. Muitas vezes as pessoas podem se confundir até dentro desses 2 cenários, mas hoje
nós temos muitos recursos, né, para poder ajudar Isso. no melhor diagnóstico. Inicialmente, há cerca de 2 décadas atrás, a neuromielite óptica era considerada uma variante da esclerose múltipla, mas com biomarcadores, com estudos de ressonância, ficou claro que são doenças inflamatórias recorrentes, porém distintas, né? E para nós brasileiros, essa doença tem uma importância maior, porque ela, embora seja uma doença rara em todo o mundo, não é? Ela tem uma maior prevalência em afrodescendentes. Então, a frequência de neuromielite óptica nos nossos consultórios e ambulatórios chega a ser talvez 60 ou 70 vezes maior do que a frequência de neuromielite óptica em hospitais europeus, não é? Então daí o meu interesse, eu fui ver, e por um lado é assim, é bom, quando nós viemos a um congresso, o primeiro dado é saber se nós mesmos estamos atualizados, não é? E se há, o que falta para aprender? Isso. E, no nosso caso, o que falta para pesquisar? Porque nós fazemos pesquisa, não é? Então, o que eu achei interessante nessa sala foi que algumas coisas estão definidas para a neuromielite óptica. A necessidade de fazer o anticorpo, a aquaporina 4, mostraram que ser aquaporina 4 positivo ou negativo não muda nem o tipo de tratamento, nem o prognóstico, mas o que há de mais novo é o que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro, na Universidade, na Unirio, com o grupo da imunologia, que é a dosagem de um outro anticorpo chamado MOG. É um receptor, digamos assim, que fica na camada da mielina, não é? Então ele é um receptor, o MOG, e anticorpos reconhecem e atacam, não é? Então esse é o assunto mais novo e ainda há muitas dúvidas, e nós podemos inclusive, com os nossos estudos que estão se aprofundando, contribuir para esse conhecimento de prognóstico, que é diferente do prognóstico da aquaporina, é melhor. Sempre essa discussão é porque, assim, parece que nós temos somente a esclerose múltipla de alvo, né, de diagnóstico, mas não. Nós temos diversas outras doenças que são, às vezes, muito mais até agressivas que a esclerose múltipla. Então, sempre é obrigatório esse tipo de discussão, né? Se realmente nós temos um diagnóstico correto, um diagnóstico finalizado, frente a essas duas condições, neuromielite e esclerose múltipla, e agora mais uma, que é uma doença ligada a esse anticorpo chamado MOG. Né? Olha, fizeram uma pergunta que é fundamental, porque a esclerose múltipla também pode começar, e começa em 1/3 dos casos, com neurite óptica. Então, tanto a esclerose múltipla quanto a neuromielite óptica, como essa síndrome MOG, elas começam em muitos pacientes com neurite óptica. E daí a necessidade de dali para frente diferenciar uma da outra, porque o tratamento é diferente, o prognóstico é diferente. Todo mundo que vê uma neurite óptica, na verdade, assim, quem começou sua doença com uma neurite óptica, inicialmente poderia vir a ter diversos diagnósticos. Isso. Né? Não é só porque começou com neurite óptica que vai ser esclerose múltipla. Então nós precisamos entender que tipo de paciente com essa neurite óptica nós estamos encarando, né, para definir o diagnóstico correto. Às vezes pode ser uma neurite óptica isolada, como nós falamos, uma neurite óptica que só vem uma vez e nunca mais. E aí não é uma doença crônica. Mas quando essa neurite óptica vem atrelada a outras características, que podem ser clínicas, ou por ressonância, ou por biomarcadores, como a aquaporina 4, o anti-MOG, nós podemos então buscar elaborar um diagnóstico de uma doença crônica, que aí sim nós vamos entrar com medidas preventivas de controle. Tá? Perfeito. Agora, só para lembrar
que na esclerose múltipla, que é a principal doença, é a que é mais estudada, a neurite óptica habitualmente ela é unilateral e ela é reversível, não é? Então o prognóstico da neurite óptica na esclerose múltipla é um prognóstico, na maior parte das vezes, muito bom. Isso. Enquanto que na neuromielite óptica nós temos pacientes que ao longo da doença, pelos surtos serem muito frequentes no nervo óptico e graves acabam, né, uma perda acumulando visual, sequelas visuais com maior frequência. Né? E a sua sala? A minha sala foi uma sala que eu quis tentar enxergar coisas que vão talvez fazer parte de um futuro próximo, né, que seria como são as estratégias frente às medicações para a esclerose múltipla que têm alta eficácia. Tá? Então sempre eu tento estratificar com vocês que nós temos diversos tipos de medicações, cada uma deles tem sua força, né, o seu resultado. Nós vemos isso medido pela que a gente chama taxa analisada de surtos, ou seja, quando você tem um remédio que ele possa baixar em tantos por cento sua taxa analisada de surtos. As drogas de alta eficácia, elas entregam resultados que vão acima de 70%, 80% em séries abertas. Então, essas medicações atualmente aqui na Europa, né, estão sendo vistas como possíveis medicações que num futuro próximo serão as medicações de início dos pacientes. Isso. Né? Isso é uma mudança de contexto. Isso. Porque pelo protocolo do próprio Ministério da Saúde, que é quem dispensa o medicamento, ou pelo convênio que dispensa, algumas regras são sugeridas. Isso. Não propriamente exigidas, porque o médico pode discutir em alguns momentos. Tá? Isso. Nós temos como se fossem regras de prescrição, tanto no governo quanto nas operadoras de saúde, que sugerem e colocam, fazem uma regra de prescrição. Isso. Que muitas vezes nós não podemos tomar atitudes isoladas, ou seja, nós temos que cumprir basicamente para todos um caminho. Né? Esse tipo de protocolo ele é criticado por nós neurologistas, uma vez que cada pessoa tem um grau de doença, um momento de doença, um nível de agressividade, características próprias que vão refletir num mal futuro, né, que a gente chama de mal prognóstico. E justamente antes de vir para cá, a conferência que nós estávamos assistindo era exatamente sobre esse assunto, que é o tratamento individualizado. Ou seja, cada paciente, tantas variáveis têm que ser analisadas. Isso. E mais ainda, o segmento. Então, o momento, o segmento e o futuro. Porque se já conhecemos fatores prognósticos de mau prognóstico, não vamos esperar que eles aconteçam para então trocar o medicamento. Então eu acho que essa é a grande discussão que nós fazemos aí e que é trazida para cá. Então, seria começar com medicamento de alta eficácia. O futuro, possivelmente, né, de acordo com as evidências que nós estamos recebendo de alguns estudos já publicados, é que quanto mais cedo você fizer o diagnóstico e começar um tratamento que tem uma potência alta, você conseguirá, né, transformar a vida desse paciente e evitar que a pessoa, depois de 10, 15, 20 anos de doença, esteja com sequelas. Tá? Então, isso está sendo como sendo uma discussão muito pontual. Por quê? Porque os protocolos não seguem essa discussão, né? Não seguem esse tipo de abordagem. Né? E os especialistas, eles pegam os dados, os fatos, e tentam enxergar nos fatos qual que seria a solução melhor. Eles fizeram até um paralelo interessante, que foi o paralelo em relação às doenças reumatológicas. Né? Nas doenças reumatológicas, você tem uma abordagem que é mais agressiva. Por quê? Porque elas geram deformidades no corpo. Né? Artrite reumatoide, lúpus,
são doenças que levam a muitas complicações, né? E os reumatologistas usam medicamentos muito agressivos para combater doenças altas doses, de altas doses, às vezes somando dois tipos de substâncias, né, que são imunossupressoras, e com isso eles vão, né, buscar evitar que essa doença evolua e o paciente fique com prejuízos crônicos. E na neuroimunologia, nós estamos ainda recebendo essas informações como sugestões, porque eles citaram que também é muito complicado você colocar para o paciente ainda, né, que o risco da doença levar a uma complicação neurológica séria é diferente, por exemplo, de você ter uma doença que possa te levar ao óbito. Então, quando você tem uma doença que pode te levar ao óbito, você às vezes pensaria numa forma de tratá-la com mais agressividade, porque você estaria lutando contra um risco de vida. Isso. É o caso, por exemplo, do câncer. Exatamente. As drogas para câncer agora são até mais seguras, mas inicialmente eram doses com grandes efeitos colaterais de quimioterapia, não é? Porque o inimigo era a morte. E isso não é o caso da esclerose múltipla. A esclerose múltipla, em termos de vida, ela é praticamente igual ao risco de qualquer pessoa que não tenha esclerose múltipla. Ela não traz esse risco de vida, mas ela traz o risco de sequelas. Isso. Então a discussão é essa. A discussão até que momento nós vamos olhar as sequelas da esclerose múltipla, as possíveis sequelas, os riscos de sequelas, né? Com esse olhar, né? Um olhar assim, olha, eu te proponho uma droga de eficácia super alta com riscos. E com isso nós vamos ter mais resultados no longo prazo, né? Porque uma coisa é aquela situação, você no momento você pode estar bem, essa doença ela é crônica, então a avaliação do presente é uma, a avaliação do futuro é outra. Então quando nós olhamos as curvas de sobrevida dos pacientes com esclerose múltipla, nós vemos que existe risco de você adquirir sequela ao longo do tempo. Esse risco está diminuindo pelo uso do quê? Pelo uso de medicações mais potentes. Isso. Mas as medicações mais potentes, muitas vezes, geram riscos à sua saúde. Né? Então, essa é a discussão. Né? Até que ponto é correto ou é aceitável você tomar uma atitude mais agressiva desde o início? Essa é a discussão. Né? Porque a gente vê que existem tratamentos mais seguros e que muitos pacientes também respondem a esses tratamentos mais seguros. Isso. O problema é que a gente não tem bola de cristal, nós não sabemos o desenrolar da vida desse paciente. Não é? Então nós devemos ou não agir de uma forma mais agressiva desde o início para todos. Não é? Essa é a discussão. Queria que vocês pudessem comentar isso aí no chat. Outro ponto importante nesses grandes congressos é que são apresentados os resultados de novas pesquisas clínicas, não é? Pesquisas clínicas são estudos de novas medicações. De novos estudos na qual uma substância ela é identificada entre tantas e essa substância ela é administrada inicialmente a cobaias, animais. Existem vários níveis de pesquisa. Depois vem para o ser humano, num pequeno grupo, para ver se há algum efeito colateral, qual é a dose. E, por fim, são realizados esses chamados estudos fase 3, que nós participamos de muitos deles. O que é uma pesquisa fase 3? É uma nova droga que vai ser comparada a uma droga que já mostrou eficácia. E esses estudos são do mundo inteiro, são multicêntricos. Por exemplo, no Hospital Gafreguini, nós temos o centro de pesquisa, nós às vezes temos 5 pacientes. Ao todo no mundo são 1.800 pacientes. Participando do mesmo estudo. Então, isso elimina
uma série de fatores que poderiam intervir, como opinião pessoal, como... Tudo é calculado de uma forma para você evitar efeito placebo, Isso. algum viés de seleção, qualquer tipo. Então, na verdade, essas pesquisas são atualmente o método mais utilizado e mais homologado para você... É o único, né? Atualmente é o único método que se define, que liberam substâncias novas para aprovação nas agências de saúde. De qualquer doença, né? Agora, por que a esclerose múltipla tem tantos medicamentos novos? Porque não se conhecia a imunologia da esclerose múltipla até 30 anos atrás. Então, com o conhecimento da imunologia, ou seja, qual o mecanismo da doença, foi possível se encontrar diferentes substâncias que agem em diferentes pontos desse mecanismo de ação. Então, a cada congresso, 2 ou 3 novas medicações que chegam a essa fase 3 são aqui apresentadas. Isso. E essas serão, possivelmente, né, as opções futuras de tratamentos, né, que estarão no mercado. Né? Isso. Então, possivelmente, a gente está aguardando ainda as apresentações desses novos medicamentos, dessas pesquisas. Existem resultados parciais que são passados para todos, né, para podermos entender se é um bom ou não candidato para uma futura terapia verdadeira. Né? Um detalhe é o seguinte, nesses congressos grandes, anuais, não só falamos de medicamentos, não é? Então, o mundo inteiro, e é muito importante esse relacionamento entre pesquisadores, porque exatamente é em congressos que são feitos estudos colaborativos, que se conhecem pesquisadores com os quais nós vamos trocar opiniões, vamos fazer estudos conjuntos. Então, esse dado de congresso é muito interessante. Vou contar uma experiência minha pessoal. Nós, no Rio de Janeiro, identificamos os primeiros casos de neuromielite e fomos a um congresso de Londres em 2001 e eu fui apresentar esse trabalho e era num pôster, porque há uma sessão eu mostrei para eles, eu de fiz posters, né? Então você coloca o seu pôster com seus resultados e os pesquisadores caminham por ali e fazem perguntas, né? E do lado do meu pôster, que era do Rio de Janeiro, havia um pôster de um japonês. Porque no Japão, a neuromielite óptica e formas óptico-espinhais são mais frequentes que a esclerose múltipla disseminada. Então, eles têm muito interesse no assunto, né? Então, o japonês falou comigo, nós falamos em inglês, eu mostrei meu trabalho, ele mostrou o trabalho dele. E isso foi em Londres, em março. Quando chegou em junho, eu recebi um e-mail do chefe do japonês, que era o professor Kira. O professor Kira é um dos maiores estudiosos de neuromielite na Ásia. E eu nem tinha visto ele, eu tinha visto o assistente dele, né? E era um convite do professor Kira para eu passar 15 dias no Japão, conversando, dando aulas nas universidades, estabelecendo um estudo conjunto. E até hoje eu e o professor Kira, já tem isso 20 anos, nos comunicamos, fazemos estudos conjuntos. Então é um local de oportunidades. Exatamente. Para os pesquisadores. Tanto é que esse ano eles levantaram muito isso, né? Porque como a gente ficou 2 anos sem o congresso, eles falaram, esse ano vocês precisam se conectar. Isso. E não há melhor lugar do que um congresso de neurologia e mais ainda de esclerose múltipla. E o que mais? Também agora, né, nós estamos nesse momento aqui fazendo a live, mas está acontecendo a sessão de posters, né? Isso. Nós temos um pôster de um aluno da Regina, de doutorado, que nós participamos do trabalho, e também nós temos outros brasileiros que vieram aqui apresentar trabalhos, né? O Dr. Marcel,
está aqui conosco, infelizmente não na live, porque ele está lá. Né? O Marcel terminou o doutorado e ele assumiu uma parte desse nosso trabalho conjunto de biomarcadores em mielites, não é? Qual é o prognóstico, quais são os soropositivos, e ele enviou o trabalho foi aceito, porque é difícil ser aceito também. Vocês podem imaginar a competição do mundo inteiro, e o trabalho foi aceito, está sendo apresentado, né? E isso é a grande oportunidade, não é? Que esses congressos internacionais trazem para que haja esse intercâmbio, porque o que um vê, talvez o outro em outro lugar do mundo veja a mesma coisa, e assim é que vão se criando os laços e os saberes, não é? E nós vamos ficar aqui até quando? Explica para eles. Então eu estava até aqui com o programa do Congresso, né, para poder olhar a nossa futura missão de amanhã, que vai ser pelo menos umas 4 ou 5 conferências. Sempre eu estou puxando a sardinha para esclerose múltipla e a Regina para neuromielite óptica. Então a gente não briga, né? Mas depois a gente vai trazer, assim, o que for de importante, com certeza a gente vai replicar. Existem dados de... O que a Regina falou, que é o estudo comum, que se chama estudo randomizado, controlado, para fazer pesquisa e para dizer se a droga é boa ou ruim, né? Comparado a um comparador real. Isso. Mas também existem estudos de vida real. Isso. Né? Esses estudos de vida real... Muitos são os que nós fazemos. O estudo de vida real, basicamente, é você demonstrar o que aconteceu com os seus pacientes em uso de determinada medicação, ou das medicações, e tentar trazer informações de segurança, de efetividade, né, de riscos, de manejo, né? Olha, isso é tão importante, esses estudos de vida real, porque é o que eles chamam a fase 4, não é? A gente disse que os estudos antes de liberar a fase 3. Fase 3. E aí a droga é liberada. Ela é liberada pelas agências reguladoras dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, não é? Canadá, e aí o medicamento ele pode ser usado, mas ele continua em observação. E só para vocês terem uma ideia, dentro da própria esclerose múltipla, houve um momento que o natalizumab ele foi suspenso. E depois ele foi reintroduzido com todos os cuidados necessários para a vigilância de risco. Então, a indústria farmacêutica, ela tem um papel grande nisso, uma responsabilidade grande nesse sentido, né? Nesse sentido. Porque, na verdade, existe uma liberação, mas essa liberação é sob vigilância. Sempre. Porque... Tanto é que os órgãos reguladores da saúde, principalmente Estados Unidos e Europa, eles ficam pedindo dados de segurança dessas medicações direto. Por isso que eu sempre, quando escuto tratamentos alternativos, coisas assim absurdas, eu fico muito intoxicado por isso, porque são coisas que vêm do nada. Exatamente, sem nenhum tipo de controle, de avaliação, e muita gente defende, né? Então, realmente uma situação pontual seria o quanto é difícil você conseguir liberar qualquer tipo de terapia dentro de um cenário como esse de regras, né? Olha quem está chegando. Hoje nós temos um convidado, Dr. Guilherme Olival, do canal Professor Guilherme Olival, Reflexões do Prof. Gui. Tá, eu vou sair um pouquinho para o Guilherme entrar. Não. Eu vou sair, eu vira para lá. Não. Aqui do lado do Guilherme. O Guilherme é muito alto e deixa ele para trás. Aqui. Então, Dr. Guilherme Olival, amigo meu de anos, um neurologista brilhante de São Paulo, neurocientista, pesquisador, recentemente defendeu seu doutorado pela universidade,
Por onde que eu fiz meu doutorado? Pela USP. Pela USP, né? Não tão recente mais, né? Recentemente, eu era jovem. O Dr. Guilherme Olival, ele é uma pessoa também, enfim, totalmente voltada para o tratamento da esclerose múltipla dentro do cenário brasileiro e um amigo do nosso grupo. Então eu trouxe o Dr. Guilherme, que ele estava passeando, para falar um pouquinho da impressão dele do congresso e também para mostrar para vocês do trabalho que ele Exato. trouxe. Ele trouxe um trabalho, está sendo também apresentado no formato de pôster, e eu achei bastante interessante o tema porque é pouco discutido e ele foi a fundo nisso. Então, Guilherme, fica à vontade. Não, primeiro, uma alegria estar aqui com vocês, uma honra estar aqui também com a professora, né? O Dr. Marcos também. Realmente nesse congresso, que é o congresso maior, mais importante dentro do nosso ramo, né? Em que realmente são discutidos temas que são inovações dentro de um formato de provação científica, que é algo difícil, né? Você trazer, eu acho que isso aqui é melhor, eu acho que isso aqui, de sua cabeça é muito fácil. Você seguir um rigor científico em que os grupos reconhecem e trazer isso como uma novidades, metodologia, né, de análise. Uma metodologia que se prova através do melhor conhecimento que a gente tem hoje, que é a estatística. Né? Com certeza isso traz esse congresso como de alto nível, né? Trazendo então muitas vezes novos conceitos. Não sei se vocês comentaram, conceitos de alta eficácia, uma coisa importante, podemos usar no início, os tratamentos de neuromielite óptica, né? Que foi o começo, né? O começo, é o primeiro dia hoje, né? Tem com certeza temas novos aí, super importantes ainda por vir, né? O trabalho que eu trouxe para apresentar, que na verdade não sou eu quem está fazendo, é minha aluna, a doutora Elisa Mello, vocês devem conhecê-la. Ela faz algumas lives sobre o papel da mulher na esclerose múltipla lá junto ao grupo, junto à BEM. Devemos, né, fazer esses projetos em conjunto. E é um projeto que eu posso falar a respeito, um projeto muito importante, que fala da sexualidade da mulher com esclerose múltipla. É um ramo que há um comprometimento trazido pela doença, né? E o que a gente descobriu? Que é muito vinculado a paciente desenvolver depressão. Os pacientes... como é que foi assim, vocês viram quantos pacientes, como é que foi um questionário, como é que foi a dinâmica do trabalho? Justamente é um trabalho que ele é desmembrado em 3 partes. Então a primeira parte foi um grande survey de internet que nós fizemos com homens e com mulheres. Então volume grande de pacientes com perguntas básicas. Pergunta se o teu médico já havia questionado a respeito da tua sexualidade, se você se sente bem com a sua sexualidade hoje, se isso é uma área que você está satisfeito dentro da tua vida hoje, se a doença influenciou nisso. Legal. Depois, no segundo grupo, foi aprofundado, ainda por internet, com os resultados só das mulheres, né? Com perguntas, um questionário, que é um questionário que chama MFIS, né? E você tem um outro questionário específico de sexualidade. MFIS é fadiga. Desculpa. É de qualidade de vida, não é? Não é de qualidade de vida. É um questionário MCIS, sexualidade. Sim, sobre sexualidade. Sobre sexualidade. Específico. Em que a gente divide em 3 áreas, né? Os distúrbios que chamam de primários, secundários e terciários. O que significa isso? O distúrbio primário de sexualidade é aquele distúrbio causado pela esclerose múltipla que me impede de realizar o meu ato. Orgânico, digamos assim. Então, isso é importante, gente. Então eu tenho uma perda de sensibilidade, por exemplo, no caso da mulher, eu tenho uma perda de sensibilidade da cintura para baixo. A minha sexualidade eu continuo tendo, mas ela é limitada. Por esse impacto, né? Por esse impacto de limitação frente a uma sequela da doença. Uma disfunção causada pela doença, diretamente pela doença. Né? Um distúrbio chamado secundário é quando eu
tenho um problema porque eu uso um remédio que me atrapalha. Que também é comum. Isso, há medicamentos que inibem, que diminuem libido. Isso. Tem uma alteração que não é direta da doença, mas é causada por uma consequência da doença. Certo. E a terciária... Mas sempre ligado a remédios. Não só ligado a remédio. Por exemplo, um paciente que tem uma incontinência urinária e se sente constrangido, ou seja, ele sente que um sintoma da doença ou algo causado pela doença iniba ele, né? O interfere no libido, no próprio ato, né? na naturalidade daquilo. E o terciário é aquele paciente que se sente menos porque tem a doença. Então ele tem uma alteração psíquica. Eu me sinto feio. Um estigma, né? O que vai pensar? O que vão vai ser um pensar? peso para o meu parceiro. Eu acho que ninguém gosta mais de mim. E aí a pessoa, naturalmente, não vai se expressar, inclusive dentro do ramo da sexualidade. Muito interessante. Ou até um spoiler do nosso trabalho, né? Que vocês podem pesquisar ali na internet. É que a prevalência do distúrbio sexual na mulher, na sociedade, é muito elevada. Independente de doença. Muito elevada. Mas que o principal fator é justamente depressão, uso de medicamento antidepressivo. Mas um outro dado muito importante, qual que é? Os pacientes têm constrangimento de falar desse assunto com seus médicos. Que muitas vezes é uma questão de um ajuste. Você pode usar um ajuste para auxiliar. A terceira fase do nosso trabalho vai ser intervencionista. Então nós vamos usar algumas ferramentas que uma sexóloga profissional vai trazer para tentar interferir. E é muito menos erótico do que a gente imagina. São intervenções muito mais relacionadas a você entrar em contato de volta com o seu corpo, a você receber toque, são coisas muito mais simples do que talvez a gente imagine. E aí não temos ainda o resultado dessa terceira fase, que é uma fase mais aprofundada, então a gente foi afunilando esse grupo para trazer algumas ferramentas práticas que possam ser usadas no futuro. Guilherme, esse estudo está sendo conduzido contigo na Santa Casa ou com o grupo da BEM? Ele é conduzido duplamente. Né? Então, eu oriento a Lisa, a pós-graduação da Santa Casa, e ela utilizou alguns pacientes, especialmente, por exemplo, o Surveys, a gente utilizou da banco de dados da Santa Casa. E da BEM também, né? Em especial pela Santa Casa. Né? O maior grupo acaba sendo... O Dr. Guilherme Olival, ele hoje representa também a diretoria médica, o líder da diretoria médica da ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, montou um grupo de colegas, né, um de cada região, para também apoiar o projeto da associação e das iniciativas dele. Eu sou um dos membros. O Conselho Médico. O Conselho Médico, e nós estamos bolando algumas atividades aí para que, enfim, que haja uma maior interatividade entre os estados, né? Não somente São Paulo, ABEM pontualmente fixada em São Paulo, né? Do ponto de vista geográfico. A ABEM, porque ela tem uma coisa que é muito interessante, a ABEM, ela tem o papel dela de representatividade, que é um papel, por exemplo, de ir lá em Brasília, trazer projetos de lei, fazer toda essa parte. Né? Tem um projeto que é informativo, que isso independe de localização, mas nós temos lá um centro de reabilitação, que é uma necessidade que na cidade, no estado de São Paulo, nós não temos um Sara Kubitschek, nós não temos centros de reabilitação para absorver o sistema público. Então ela entrou com esse braço também, que também mais recentemente pode ser usado via online. Então o paciente do Rio de Janeiro que não está conseguindo receber a reabilitação, ele pode fazer fisioterapia, psicoterapia em especial, não há barreira, ele pode fazer online e é um serviço, terapia ocupacional. O trabalho de reabilitação lá é um trabalho de excelência, um trabalho muito bem feito. E isso foi um dos ganhos da epidemia, né? Com certeza, nós não fazemos antes.
eu vi no exterior também muitos trabalhos sobre a questão da fisioterapia à distância. A fono também. E fono, eles colocam material, eles avaliam, fazem vídeo. Isso realmente eu acho que nós fizemos um projeto no ano passado, Regina, em que fizemos atendimento um paciente de cada estado no período da pandemia. E tivemos relatos assim muito interessantes. Alguns pacientes que tinham internet numa única casa na cidade, ele tinha que ir para lá, ele fazia lá fisioterapia, e tinha os benefícios, porque não tinha acesso. Claro, isso é muito bom, muito importante. Um preço assim absolutamente simbólico. Então é um projeto mesmo de assistência social, que é a ideia da Associação de Pacientes. Com certeza, com certeza. O que mais? Então vamos lá. Expectativas do Congresso. Está gostando de estar aqui em Amsterdã? Estou gostando muito. Acho que, como eu falei, né, a gente está ansioso para ver as novidades e as opiniões que esses vários pesquisadores vão trazendo, para poder também decantar criar nós também estamos apresentando trabalhos e trazendo a nossa opinião para eles. Então, eu até fiz um comentário quando eu comecei a falar que a primeira coisa do Congresso para nós especialistas é sabermos como nós estamos. Exato. Então, se estamos pensando em conformidade, se estamos com alinhados os conhecimentos, com a atualidade. É uma autoavaliação, né? A segunda é a participação, né? Que é a integração, trazer trabalhos, fazer conexões, né? Eu acho que há 20 anos atrás, quando a gente começou a engatinhar, a gente começou, você precisava ir muitas vezes para um local no exterior ou para alguns centros no Brasil para captar, que sabiam tratar. Isso, não tinha, você tinha que ir para lá para aprender. E agora, com a acessibilidade que a internet traz, os congressos não são tão impactantes. Informativos. Não são mais realmente. Nem formativos. Mas eles continuam iguais. Mas é uma troca e é um local de validação. Validação. Eu acho que para trazer isso os melhores tratamentos para os nossos pacientes. Com certeza. Com certeza você tem que estar atualizado. E fora que é uma cidade diferente, encantadora, não é? Os canais, um povo, as bicicletas. Quase fomos atropelados algumas vezes. Sim, porque as bicicletas têm passagem livre, né? Para a direita, para a esquerda. Mas o mais interessante é que, assim, voltando da pandemia, nós estaremos tentando sempre estar presentes em reuniões como essas. Nós temos o grupo brasileiro que sempre está presente. É uma responsabilidade de representar o país também. Exatamente. E já soubemos que o ano que vem será em Milão, na Itália. E só possivelmente com mais novidades do que esse. Mas ainda a gente vai trazer até o final do Congresso, possivelmente, várias outras informações, né? Estamos no começo, não é? Então é isso. Muito bem. Né? Então é isso. Então, queria dar um abraço a todos que estiveram aí conosco. Essa reunião online vai ficar gravada no Facebook e no Instagram. Vou compartilhar com o Dr. Guilherme também o vídeo. E vamos nessa, né, Guilherme? Vamos nessa. Tudo de bom, gente, aí no Brasil. Contem conosco. E todos assistam as Libertadores no sábado. Nós estaremos no avião. Nós no avião. Mas quando chegar no Rio de Janeiro, Flamengo campeão. Um abraço, gente. Tchau.